No dia 24 de setembro, nosso programa trouxe um assunto interessante: a associação da dor crônica e a ligação com o nosso intestino. A gente destacou o papel fundamental da microbiota e o desenvolvimento de algumas doenças. A gente aprendeu que praticamente assim todas as doenças estão associadas ao estresse. E tudo isso decorre da existência da comunicação entre o intestino e o nosso cérebro. Por isso, bons hábitos alimentares fortalecem o nosso intestino e melhoram a nossa saúde como um todo. Como o assunto é bastante extenso e gerou muitas dúvidas, hoje a gente vai responder algumas perguntas que vocês mandaram, mas você de casa já pode mandar mais, tá? E para esclarecer todas as dúvidas, a gente recebe a médica integrativa, a doutora Isabel Esperança. Seja muito bem-vinda, doutora. Boa tarde. Boa tarde. Maravilhosa. Boa tarde, doutora. Ele já está aqui. É. Quando a gente fala, né, todas as vezes que a gente fala, porque o intestino é o segundo cérebro, eu acho que hoje todas as pessoas já sabem disso. Sim. Mas qual que é a ligação? Como é que essa conversa acontece, doutora, do intestino e o nosso cérebro? Olha, isso se dá... Na verdade, esse apelido do intestino foi porque nós temos muito mais neurônios a nível intestinal do que propriamente dentro do nosso cérebro. Então, nós temos terminações, neurônios dentro do intestino que são responsáveis também, esse local em específico, a produzir neurotransmissor, o que vai fazer com que você perceba no corpo inteiro as sensações e as emoções. Romantizaram, né, o órgão errado. Então, eu acho que hoje a medicina dá honra a quem sempre teve, que foi o intestino. Por isso ele recebeu esse apelido de segundo cérebro. Não só pela comunicação que existe entre cérebro e intestino. Existe essa comunicação que é feita por um nervo chamado de nervo vago, aonde eles conversam durante todo o metabolismo do corpo. Então, pelo eixo, por isso que ganhou esse apelido, pelo eixo e também pela quantidade de neurônios que existe dentro desse órgão. Por isso que quando a gente de repente come algo que não faz bem, ou quando você tá com o intestino preso, a gente sente não só aquela coisa do mau humor e tal, mas você sente o corpo pesado, você fica irritado. É ele que tá falando com a gente. É. E mandando pra cá. Sim. É o contrário. Quase. E essas sensações ruins, elas podem ser não só químicas, mas elas também podem ser até físicas. Como assim? Quando você tem no seu corpo, Abi, algo que não está sendo bem digerido, emocionalmente você percebe no corpo de outra forma. E não só na química que está passando ali, naquele momento. Você está gerando vibrações também ruins. E aí você percebe. O que se fala e o que se ensina ainda é muito pouco perto do que esse corpo expressa dentro do metabolismo dele. E eu acho que o papel da medicina funcional integrativa é justamente isso, né? Treinar e ensinar pessoas sobre essa máquina fantástica que nós temos, esse sistema que é perfeito, que trabalha em perfeita sincronicidade. Com certeza, porque quando a gente fala de cérebro, a gente tem uma mania, às vezes até ignorante, de pensar que o cérebro só traz a informação. Mas o cérebro é a emoção, a pura emoção. Então, quando a gente fala do estresse, é algo que a gente realmente não está digerindo. E a gente precisa entender o que é isso, né? Para depois a gente melhorar um todo. E isso é muito fantástico, porque dificilmente a gente falava isso numa consulta antes, né, doutora? Muito difícil, As pessoas, elas foram ensinadas por muito tempo, até mesmo nós, profissionais da saúde, fomos adestrados, né? Nós fomos ensinados a não acreditar esse tipo de informação, a não dar tanta importância a isso. E hoje a medicina já sabe, assim, por N estudos que comprovam quanto tempo nós perdemos e quantas chances de tratar essas pessoas com muito mais eficácia nós perdemos por realmente não mostrar, não olhar para esse lado que é tão fantástico no corpo. Com certeza. Doutora, só para a gente recapitular, dores crônicas, quais que a gente podia falar que são as mais comuns? Dor crônica, olha, existem vários... A dor crônica vai acabar sendo um sinal, né? Um sintoma dentro de várias doenças. Uma doença que é muito falada e muito diagnosticada hoje é a fibromialgia. A fibromialgia é uma doença, né? É uma doença onde você tem dor crônica e dor no corpo inteiro. Uma dor que não é de caráter autoimune, mas uma dor inflamatória, com gatilho muito grande a nível intestinal.
todos os pacientes de fibromialgia que, nesse momento, estão buscando estratégias de melhora e não estão olhando para o intestino, elas estão perdendo tempo no tratamento dela. Porque é ali que elas precisam entender como essa doença começou e como ela precisa melhorar. Interessante isso. Vamos fazer o seguinte, a gente tem um depoimento para depois a gente responder essas perguntas. Tá, Vamos joia. assistir. Boa tarde, meu nome é Suzana, eu sou de Cruzeiro, moro em Taubaté. Sou portadora de doença autoimune, já fiz por vários anos tratamento com diversos especialistas da medicina convencional, já tomei medicamento imunobiológico e sem sucesso. Até que eu fui apresentada para a doutora Isabel, que me apresentou essa abordagem da medicina integrativa. Eu, na verdade, queria vir falar um monte de coisa aqui sobre ela e sobre todos os tratamentos. Mas uma questão muito importante que ela me apresentou foi a importância do intestino para os portadores de doença autoimune. Desde então eu faço meu tratamento com ela, a minha qualidade de vida melhorou significativamente, não tomo mais nenhum medicamento hoje, então eu só tenho a agradecer você, Isabel, por todo o seu conhecimento, por toda a sua prática da medicina integrativa com os nossos pacientes. Muito obrigada. Ah, Isso que é tão linda. bom, né? Sim. Eu acho que quando a gente consegue se compreender e entender que eu não preciso daquilo tudo de remédio, que eu posso melhorar de uma outra forma, é libertador, doutora. Sim. Libertador. Podemos ir para as perguntinhas? Podemos? Então vamos lá. para a primeira pergunta. Bora lá então para a primeira pergunta da doutora, vamos ver aqui, ó. Maria Helena Araraquara. Boa tarde, Abiléu. Gostaria de saber se para descobrir esses problemas é necessário fazer colonoscopia anualmente. Obrigado, Maria Helena, pela pergunta. Maria Helena, obrigada pela pergunta. Na verdade, a colonoscopia ela não precisa ser um exame que você precisa fazer anualmente. Se você não tiver uma história de câncer na sua família, tá? Eu fui um caso, né? Que para quem já me conhece aqui sabe que eu tive um câncer no intestino. Então não há necessidade de você fazer a colonoscopia todos os anos, se não houver isso na sua história. Até mesmo porque o intestino ele dá sinais clínicos de que ele não está bem. Então, como que eu preciso como que eu vasculho se o meu intestino está bom? Eu preciso entender o quê? Será que eu tenho azia? Hora e outra? Se eu vivo com a minha barriga estufada, se gases têm cheiros muito ruins, o meu cocô está preso, o meu cocô está solto, se eu tenho qualquer sintoma clínico, eu não preciso de um exame para me falar que ele está ruim. Ele conversa comigo todos os dias dizendo que está. Então, se a pessoa tem uma queixa gástrica intestinal, ela não precisa vasculhar isso a nível de exame complementar, ela já sabe, ela precisa procurar realmente um profissional que ajude a maneira que isso tem, a forma que isso está exigindo, né, para melhorar. Ele já está dizendo que ele não está bem, Ele já está né? dizendo. É que a gente começou a normalizar isso, doutora. E às vezes é até feio dizer isso, mas a gente acha bonito. Fala assim, mas o meu intestino também é assim, ele é preso, ele não funciona muito, mas isso não está normal, né? As mulheres têm isso, né? Porque assim, nós fomos ainda ensinadas que mulheres é normal ter problema no intestino. Então a mulher é constipada, a mulher tem prisão de ventre, isso é coisa de mulher. E não é. Isso foi uma maldade que foi repetida ao longo de vários anos, tá? Todas as pessoas precisam e merecem ter qualidade boa de vida. Então o intestino ele é tão, e eu sou muito suspeita para falar, mas ele é tão fabuloso que todos os dias ele te conta como ele está. Todo dia ele te pede uma ajuda quando ele precisa. E ele, com isso, fala como você está também, né, doutora? Sim. Mais perguntinhas, vamos lá. Muito legal isso que a doutora falou, viu? Ele avisa você, muito interessante mesmo. Gostei, doutora. Ó, Jacira de Santos. Boa tarde, doutora. Meu pai teve um AVC há 1 ano e o intestino dele não funciona mais, só através de remédios. Isso é reversível? Obrigado, Jacira, pela pergunta. Jaciara, né? Jaciara, super reversível. O intestino, como o corpo inteiro, ele precisa de movimento, Abi. O nosso corpo, ele precisa de movimento. Então, quando esse homem tem esse AVC e provavelmente ele fica acamado ou com poucas atividades no dia, o movimento do intestino, ele é prejudicado. O nome desse movimento é peristalse. Então, pacientes que ficam acamados, eles tendem a ficar mais constipados. E, óbvio, as medicações que tomam quase sempre
sempre ajudam mais um pouquinho. Então, o que esse homem precisa? Ele precisa de movimento, ele precisa de reabilitação, ele precisa de fisioterapia, ele precisa de massagens nesse intestino e não fazer remédios, né? O que ele menos precisa, na verdade, são laxantes, mas ele precisa acostumar, dar para esse intestino a informação de que ele está ali, ele está vivendo e ele precisa movimentar. Quando a gente fala dos laxantes, doutora, até uma boa você falar, muita gente já tomou muito laxante porque, né, tá constipado, enfim, eu preciso. Isso é ruim, doutora? Muito. O que pode prejudicar? Muito. Tem até um muito famoso, com enumerado, né? E que as pessoas acham que aquilo é fitoterápico e aquilo não tem malefício para o corpo. Quando você ensina o seu corpo a que você só vai fazer cocô se você tomar o remédio, você está tirando toda a informação do sistema. Aquilo não é bom. E quase sempre isso se dá o quê? Ele aumenta o movimento, ele puxa um pouco mais de água, te dando a falsa impressão de que esse intestino está funcionando bem. Mas isso é uma coisa pontual. Tanto que todo mundo que toma laxante, ela sempre termina a frase falando o quê? Eu só faço quando eu tomo o remédio. Exato. Aquilo não está sendo eficaz, ele não está indo na causa. Ele está o quê? Indo no sintoma. Ele não está melhorando. É uma ilusão achar que está bem quando toma laxante. Ai, gente, muita atenção com isso, viu? Porque acaba virando viciante, que é o pior. Mais perguntinhas. É isso aí, mais perguntinhas para a doutora, vamos ver aqui, ó. Da Luciene, João Pessoa. Boa tarde, doutora Isabel. Tenho intolerância à lactose, artrose crônica que começou cedo e muita dificuldade para perder peso. Como desinflamar o meu intestino? Obrigado, Luciene, pela pergunta. Luciene, minha querida, como desinflamar o seu intestino e o seu corpo inteiro, né? A dor crônica, ela acabou sendo o quê? O desdobrar desse intestino que tá ruim. Quando ela fala, olha, eu sou intolerante à lactose, olha, eu diria que quase todos nós somos, tá? Uns sentem mais do que outros. Quando ela percebe a intolerância, esse intestino já está dando sinais de que, olha, eu não estou muito bem. E à medida que ele vai ficando ruim ao longo do tempo, é claro que essa mulher pode evoluir com dor? Pode. Como eu começo, então, a melhorar no caso dela? Tirando, sem dúvida alguma, os alimentos que ela já percebeu que não funcionam muito bem. 2, limpando esse intestino, e a gente já falou isso várias vezes, porque se ele está intolerante, se ele está respondendo à alimentação dessa maneira, com certeza ele está muito mais sujo do que qualquer outra coisa. A desparasitação nessas pessoas precisam ir muito. Todas as pessoas com dor crônica precisam desparasitar esse intestino, tá? Desparasitar esse intestino, corrigir a alimentação, suplementar, ter uma dieta anti-inflamatória. E olha, que isso não é publi, ora pro nobis, é uma grande estratégia. Fazer uso de cúrcuma na dieta também é uma grande estratégia para você desinflamar esse intestino, usar a sua alimentação a seu favor. Isso, sem dúvida alguma, já vai trazer um conforto muito grande para essa mulher. Uma transformação. Vamos para a próxima. Muito bom. Vamos ver mais uma pergunta aqui para a doutora. Maria Cecília, de Cruzeiro. Olá, a disbiose antecede um quadro inflamatório temporário ou quando se tem a disbiose é porque o quadro inflamatório já virou crônico? Obrigado, Maria Cecília, pela pergunta. Ótima pergunta. Olha, todo quadro inflamatório, ele é uma consequência, quando a gente fala a nível intestinal, ele é uma consequência de uma disbiose, seja ela aguda ou crônica. É muito comum, eu sei que a pergunta talvez tenha ficado difícil para as pessoas entenderem, mas a disbiose é o quê? É uma desregulação, uma alteração no número dos bichos que moram no nosso intestino. Isso pode ser de maneira aguda. Fui a alguma festa, comi algo que não me fez mal, fui infectada por algum alimento, enfim. Isso pode alterar a quantidade agudamente, naquele momento daquele intestino e bagunçar o corpo inteiro. Ou isso pode ser de maneira insidiosa. Hoje um pouquinho, amanhã mais um pouquinho, amanhã mais um pouquinho. E são os quadros que as pessoas mais se permitem, né? Porque se todo dia um pouquinho, tá tudo bem. Deve ser assim mesmo. Semana que vem eu melhoro, deve ser alguma coisa que eu comi. E as pessoas vão empurrando isso com a barriga durante anos. Até que um dia, do nada, que não existe,
elas acabam se deparando com o diagnóstico e achando que aquilo começou naquele momento e não foi. Aquilo quase sempre tem muito tempo de evolução. Então tá acontecendo, já deu ruim. Já deu ruim. Outra pergunta, é do Instagram agora. Mais uma perguntinha aqui, ó, você pode mandar pelo Instagram também, tá? Da Lucy Cirlei, enfim. Minha irmã tem fibromialgia, intolerante à lactose e teve síndrome de Boerhaave. Tá certo, doutora? Corrige aí. E tem longos períodos de intestino preso. Isso é pela doença ou é devido à medicação? De que forma podemos ajudar a aliviar os sintomas? Ajuda ela, doutora, por favor. Você vê, olha, minha irmã tem fibromialgia, intolerância à lactose, por vezes tem intestino preso. Isso é pela doença ou pela medicação? Se essa mulher teve o diagnóstico de fibromialgia, esse intestino já não é bom há muito tempo. Então pode ser que ele não era bom, mas isso não era algo que incomodasse tanto. Tem muitas pessoas, sabem, que têm o intestino preso, mas não acham que isso é um incômodo, porque na verdade isso traz um conforto. Eu trabalho, não tenho hora para fazer cocô, então não ir ao banheiro para mim é muito mais favorável do que qualquer outra coisa. Se ela tem fibromialgia, ela já tem esse intestino ruim. As medicações alopáticas para tratar esse tipo de síndrome de dor, quase sempre pioram o intestino. Então você vai meio que retroalimentando o problema. Uma vez que aquilo que você toma para melhorar a dor piora o intestino, que é onde começa o seu problema, e você quase sempre não se vê livre daquilo. Até o momento, né, que você vai buscar outras estratégias que vão na causa do problema. Como melhorar, que foi a dúvida, a dor dela é isso, né? Como melhorar? Sem dúvida alguma, mudando a alimentação, e não, eu diria que não é só a retirada do leite, fazendo uma dieta muito mais anti-inflamatória, e nós sabemos que dieta inflamatória é dieta que é rica, não só em leite, mas em glúten e açúcar. Eu sei que essa frase assusta, pode ser que ela não precise retirar os 3, mas retirar o glúten. E lembrando, intolerância à lactose, quase sempre esses pacientes também são intolerantes ao leite como um todo, e não só à lactose, mas também à caseína. Então, mudando a alimentação, procurando um profissional, sem dúvida alguma, para corrigir, porque às vezes a pessoa ela arrasta um sintoma, né, uma doença crônica por tanto tempo, que ela acaba tendo déficit de outras coisas. Ou seja, uma pessoa que está com uma vitamina D muito baixa, ela também evolui para dor. E você vai ali de mão dadas com a fibromialgia, achando que tudo que você está sentindo é por conta da fibro. E talvez não seja nesse momento. Será que não é uma vitamina D que está muito baixa e agora precisa ser corrigida? Então eu sei que as pessoas queriam, né, que tivesse uma fórmula mais rápida e objetiva, mas cada paciente vai se beneficiar de uma estratégia única. Claro, sem dúvida, todos vão se beneficiar de uma dieta anti-inflamatória, corrigindo, fazendo alimentos anti-inflamatórios. Volto a repetir, cúrcuma, inhame, são estratégias muito boas. Perfeito, doutora. Maravilhoso, você vai falando, a cabeça da gente vai raciocinando, e o que você falou é interessante, a gente sempre quer, fala assim, o que você tem? Eu tenho isso, então qual que é o remédio? É isso. Mas não é assim que funciona, né? Mas uma coisa é verdade, pelo menos o que a gente está aprendendo com você. Olha para o seu intestino, que se você cuidar dele, muitas dessas coisas você não vai ter. Exatamente. Sim. Doutora, a senhora é maravilhosa, seja sempre bem-vinda. Vamos continuar falando sobre esse assunto por muito tempo. Você de casa aproveita para seguir a doutora no Instagram, @doutora Isabel Esperança. A doutora faz lives, a doutora responde perguntas, responde caixinhas. Sim. Então aproveite dela e desse conhecimento todo, viu? Obrigada. Obrigada. Tá? Obrigada. Maravilhosa. Obrigada.